O Brasileirão tem um novo líder. O novo líder é o Fortaleza. E o Fortaleza é o seguinte, cara. Ele entrou para a história nessa rodada. Porque ele se tornou, na era dos pontos corridos, o primeiro time do Nordeste a liderar o campeonato numa rodada qualquer de segundo turno. Nossa, André, mas por que isso é tão histórico assim? Bom, isso é histórico porque você tem aí um olhar para fora do dito eixo que acontece no momento de reta final da competição, ou pelo menos de encaminhamento. Não é ali naquele começo que, segunda rodada, terceira, quarta, quinta do campeonato, onde as coisas ainda estão pegando no breu. Não. É num momento em que o campeonato começa a se encaminhar para a sua reta decisiva e quis o destino, emblematicamente isso é muito legal, né? Pra quem gosta do Nordeste, porque eu sei que tem gente que odeia o Nordeste, eu sei que tem gente que tá incomodada, inclusive, de ter que falar sobre o futebol do Nordeste. Tem gente que tá incomodada de ter que citar que existe no Brasil uma região que não seja a região aqui do microcosmo de Sul e Sudeste. Desse microcosmo aqui que sempre tomou conta do futebol. Eu sei que isso incomoda muita gente. Dito isso, na rodada que o Fortaleza ganha do Corinthians, quem é o time que tira o Botafogo da liderança? É um outro nordestino, o Bahia, que poderia até ter saído com sorte melhor na partida. O Botafogo também teve chance, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O Bahia tirou pontos do Botafogo, o Fortaleza fez a parte dele e está aí novo líder do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza. Ele já era líder pelo aproveitamento, por pontos perdidos, né? Porque ele tinha uma partida a menos e continua com essa partida a menos. E agora vai a 48 pontos, líder de fato do Campeonato Brasileiro de Futebol, esse Fortaleza, de 13 vitórias seguidas no seu estádio, no Castelão. Esse Fortaleza de invencibilidade em casa. Invencibilidade. É o único time que em casa não perdeu. A gente tem a história do Cruzeiro, que é uma história interessante, né? Porque o Cruzeiro tem uma derrota que não foi na sua casa, mas foi como mandante. E a derrota como mandante foi para o Fortaleza. Foi aquele jogo lá de Cariacica. Então, assim, é uma campanha espetacular. O Fortaleza jogando em casa, ele tem 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates. 10 vitórias e 3 empates. Ele tem quase 85% de aproveitamento em casa. Quase 85%. E para quem não queria lidar com o Fortaleza de uma forma real, vai ter que acabar engolindo, rapá. Vai ter que acabar engolindo. Porque é um time que tá mostrando que tem elenco, que tem peças de reposição, que as suas peças de reposição não são tão, diferentes dos caras que estão ali no titular. É um elenco homogêneo. Claro que tem os seus destaques. O Pikachu continua sendo destaque, Enfim, a gente sabe. Ontem, por exemplo, depois que o Moisés entrou, o time passou, inclusive, a ser mais agressivo e chegou ao seu gol, ao gol da vitória contra o Corinthians por 1-0 e é o líder do Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma semana histórica. Uma semana histórica, porque o Fortaleza, vamos lembrar, já tinha colocado 50 mil pessoas no meio de semana na classificação virada em cima do Rosário Central na Sul-Americana. Agora mais 50 mil contra a equipe do Corinthians, completando e fechando a semana dos 100 mil. Mais de 100 mil torcedores. E olha como são as coisas, Tulhão. Outro dia, acho que foi sexta-feira, a gente falava da renda, né? Eu tenho até aqui anotado. Deixa eu ver se foi sexta. Eu tenho aqui as minhas anotações dos programas. Foi o jogo do São Paulo. Foi mesmo. Aqui, ó. 60 mil torcedores no Morumbi. Naquele jogo contra o Nacional. A renda foi de quase 6 milhões de reais. Claro que é uma outra competição, claro que é uma outra... Mas imagina, cara, o Fortaleza colocou 100 mil e olha como a disparidade... Não só... São várias coisas, né? São vários fatores. O preço do ingresso, o preço do sócio-torcedor, o fato do torcedor do Fortaleza ter lá alguns
algumas categorias do sócio-torcedor que ele entra no estádio e não precisa bancar mais nada, enfim. Mas somados esses 2 jogos, deu um pouco mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais. Imagina ainda, cara, se tivesse esse poderio, porque, claro, a gente sabe que o mercado publicitário, a verba é diferente, o número, a população é diferente, poder aquisitivo é diferente e tal. Mas imagina, cara, você conseguindo, que é o que o Fortaleza vai fazer, que é o que o trabalho bem feito, ele vai elevando o ticket médio, ele vai elevar o valor. E sem deixar de ser algo popular, né? Que eu acho que é uma preocupação que existe muito, você não aumentar muito o ingresso, e tem razão quem tem essa preocupação, mas é só para mostrar que sempre existiu, né, esse desnível, e esse desnível ele continua existindo. Imagina se o Fortaleza tem uma renda que nem esses clubes têm, por diversas razões, né? Não são razões, não é culpa do Fortaleza. Muito pelo contrário, o Fortaleza consegue colocar 100 mil torcedores no seu estádio. Imagina se tivesse uma renda. O Fortaleza ia dar um salto. Mas já é algo assim muito, muito relevante. Tá de parabéns o Fortaleza pelo seu desempenho. E muito pé no chão, viu, Túlio? Eu vi a entrevista do Vojvoda ontem. Ele falou, olha, a gente não ganhou nada ainda. A gente não ganhou nada ainda. E é preciso saber lutar na parte de cima da tabela. Uma coisa é você brigar para tentar aspirar alguma coisa, né? Ali por uma vaga na Libertadores, você dá uma tropeçadinha, o outro não tropeça, mas na rodada seguinte tropeça, aí você fica por ali e tal. A outra coisa é lá em cima. A outra coisa é lutar jogo a jogo, rodada a rodada pelo título. Lembrando que o Fortaleza tem ainda a Sul-Americana. Dos times que estão ali em cima, só o Palmeiras se dedica exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Mas olha, para quem não considerava o Fortaleza um candidato, e amanhã a gente vai ter que aqui fazer a nossa brincadeira dos candidatos e de reta final, ontem o Fortaleza, se é que ainda não tinha aprovado nada, porque ontem foi um jogo difícil, viu, Túlio? Incrivelmente, enfrentar o Corinthians hoje não chega a assustar ninguém, mas ontem foi um jogo duro, cara. O Corinthians perdeu como sempre, né? Como sempre tem sido, mas lutou bravamente e teve chance. O Corinthians teve chance de fazer o seu gol, não fez. O Fortaleza foi lá, fez o gol dele e é merecidamente líder do Campeonato Brasileiro de Futebol. Não é nenhum paraquedista, viu, Tulhão? Com certeza não é, André. Você estava falando desse ponto da disparidade financeira, isso só reforça o brilhantismo do trabalho da diretoria do Fortaleza e do Vojvoda. E é claro, dos jogadores também, né? Mas eles são, nesse caso, a ponta final aí de um trabalho que faz tudo para compensar essa diferença, né? É um elenco, cara, como você muito bem disse, a gente sempre tem falado disso aqui, cara. É um elenco muito homogêneo, cara. Fortaleza não vai sentir essa questão de estar em 2 competições. Ele pode sentir outras coisas. Pode ser que tenha uma fase ruim, pode ser, acontece com todo mundo. Mas não vai ser por falta de elenco. Não é um elenco badalado igual dos seus concorrentes, mas é um elenco, sim, forte e homogêneo. Porque, evidentemente, não é tão badalado quanto, porque tem essa disparidade financeira que a gente está tanto falando. Mas o Fortaleza tá aí, não chegou por acaso e vai brigar, cara. Vai brigar. O jogo a menos é contra o Internacional, não é isso, André? Contra o Inter? Não, não é contra o Inter, não. Tô tentando lembrar aqui. A gente já falou sobre isso. Criciúma? Não, Criciúma já foi. Criciúma já pagou. Criciúma já pagou? Já. Enfim, tem um jogo eu descubro aqui. Tem um jogo a menos. Vencendo esse jogo a menos, abre já uma vantagem. Olha só o que a gente tá falando, cara. É um momento histórico pro Fortaleza. E eu fico pensando, André, o torcedor do Fortaleza nesse momento, a alegria dele, porque ele tá vivendo uma coisa que poucos torcedores têm o privilégio de viver. Que sabe o quê? É você olhar e falar assim, caraca, eu estou vivendo hoje, nesse momento, a melhor fase da história do meu clube. Tem noção disso? Fortaleza vem aí de títulos de Copa do Nordeste, de final de Sul-Americana, liderança de brasileiro, participação em Libertadores. É a melhor fase da vida do Fortaleza e tem uma galera vivendo isso. Isso é muito absurdo. Pensa quantos torcedores têm esse privilégio, sabe? É muito legal o que faz o Fortaleza. E vamos ver, né? Vamos ver.
O campeonato vai pegar fogo nessa reta final, André. A disputa pelo título vai ser fantástica. E sobre isso que você estava falando da diferença de você disputar uma vaga e o título, é porque é aquilo, né? A vaga numa competição, você tem várias vagas, né? O título, meu amigo, só tem um. Então, é aí a diferença. É muito simples. É simples assim. O jogo atrasado é contra o Inter mesmo. É o jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aliás, vai ter um jogo atrasado nesse meio de semana, que é o jogo do Inter contra o Cruzeiro. Cruzeiro e Inter, lá no Mineirão. Então, alguns jogos aí eles vão... Enfim, a CBF faz, né, sobra. Fulano tá eliminado de tal competição, fulano tá eliminado, coloca aí pra jogar. Então, o Fortaleza ele tem esse jogo aí contra o Internacional, que é o jogo da 19ª rodada do Beira-Rio, né? O mando é do Internacional. E aí passa a ser também, quando virar né, virando o turno, vai ser o último jogo do Fortaleza, que vai ser em casa contra o Inter. Então, assim, o Fortaleza, eu sei que tem muita gente, inclusive, que reclama de logística, número de jogos na temporada. O Fortaleza é o time que mais jogos tem na temporada. O Fortaleza tem, não é culpa dele, mas geograficamente, uma localização que o atrapalha no aspecto logístico para você, porque a grande maioria dos seus adversários você precisa pegar ali, 3 horas de voo, 4 horas de voo, 5 horas de voo, tem que fazer conexão. E isso acontece toda rodada, né, que você joga fora de casa, toda rodada. Então, o Fortaleza realmente faz um trabalho muito bacana, muito bacana. E você disse, né, um trabalho que aí é o melhor da história do clube, que já começou há algum tempo, né? Você vê uma evolução, um negócio fantástico, desde título de Série B, desde a época de Rogério Ceni lá ainda. Foi um time que bateu na trave muitas vezes para subir da Série C para a Série B. E aí o time, né, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Parabéns ao Fortaleza, ao torcedor do Fortaleza. Eu sei, e basta você ver aqui nos comentários, que ainda tem muita gente. É fogo de palha, Fortaleza, daqui a pouco perde 2. Tem a galera que faz uma análise e que acha que realmente o time não vai chegar, porque tem a Sul-Americana, e a Sul-Americana, o time, eu acho que existe um carinho aí especial, uma dívida, né, entre aspas, da Sul-Americana com o Fortaleza, que teve a chance de ser campeão ano passado e não foi. Tem uma galera que fala isso, tem uma galera que realmente se incomoda muito de ter um time fora do eixo, brigando pelo título, e é difícil pra essa galera reconhecer. É tão difícil, cara, pra muitos seres humanos, né? Pra muita gente olhar e falar, caraca, cara, olha que negócio bacana, né? Sempre procura ver alguma coisa, sempre procura criticar, e não é diferente assim no futebol, né? Não é. Sim, contra o Bahia também foi assim. O Bahia chegou no momento que ele chegou pra brigar lá em cima e não conseguiu. O que é absolutamente normal. Como outros times também, que não são do Nordeste, também chegaram pra brigar e não tiveram aquele punch. E é justamente essa declaração do Vojvoda que mostra essa dificuldade. Uma coisa é você chegar pra brigar, a outra é você se manter na briga. Você se manter na briga. Agora, nós estamos na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se você acha que o time que tá liderando com um jogo a menos não tá na briga, beleza, é a sua opinião. É a sua opinião. O Bahia teve a chance, o Bahia chegou. O Bahia esteve no final de semana de assumir a liderança ali do Campeonato Brasileiro, jogando em casa contra o Cuiabá. Não teve força e viveu uma sequência ruim. Ali alguns jogos ruins. Perdeu inclusive pro Corinthians em casa. Agora, o Botafogo outro dia também chegou pra brigar e não conseguiu. Outro dia, ano passado, né? Não aguentou. Tava liderando o campeonato com folga. Não é fácil você chegar ali todo jogo. Vamos ver agora. Vamos ver. O Fortaleza chegou na liderança, chegou no momento em que ele é alvo, né? Todo mundo tá querendo tirar o Fortaleza dessa posição. Vamos ver agora se aguenta ou não.